assessorá-lo. É um grande prazer tê-lo conosco. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, que eu aceitei com muito prazer. Eu gosto muito de participar aqui nas atividades todas da Inovalente, especialmente com estudantes das universidades envolvidas. Bom, me pediram para eu falar um pouco sobre processamento de UHT para queijo processado. Um negócio que é muito complexo para ser tratado em 30 minutos. Eu passei a maior parte do meu tempo foi eliminando as slides que não poderia apresentar. Então, eu perdi hoje muito tempo, meia hora, colocando o meu sistema em áudio, em vídeo, em todo. Todo dia funcionou bem, menos na hora certa, sempre é assim. Bom, vamos lá para não perder mais tempo. Aí, sobre a definição de queijo processado. Bom, queijo processado é um negócio cuja definição pertence aos países. A definição do Brasil é certamente um pouco diferente da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, França, etc. A coisa é que o queijo processado, o que é? É um queijo que foi feito a base de derivados do leite, com adição de sais quelantes de cálcio e uma ação termomecânica, tá? Para passar esse produto queijo original a um estado suave e pastoso, ok? Os sais emulsificantes são muito importantes, nós quase não vamos a tocar nessa apresentação de hoje, tá? Então, eu acho que vocês podem ter um pouco de interesse sobre a história do queijo processado, e aí vocês vão ver o seguinte: ela começou lá para os fins do século retrasado, tá? Mas naquela época não era obrigatório dar tratamento térmico ao leite, nem nada dessas coisas. Lá para 1899, tem um holandês que ele conseguiu colocar um queijo holandês semi-suave em uma lata e aquecer. Ou seja, ele mais ou menos seguiu aquele sistema de upper, de retorta, né? Retorting, acho que chama, né? Autoclave, para produzir esse queijo processado. Mas, em realidade, foram aqueles suíços, Gerber e Stettler, que, de uma forma muito interessante, comendo fondue, eles tinham os pedaços, os cubos de queijo no vinho branco, e eles viam como isso ia derretendo. Aí, então, eles começaram a ver os ácidos do vinho, etc., e começaram a experimentar com ácido tartárico, e conseguiram fundir o queijo, só que ficava um trem bem arenoso, bem ruimzinho de comer. Aí eles pesquisaram, e encontraram que uma combinação de ácido cítrico, bicarbonato de sódio e água poderia funcionar bem para queijo tipo suíço, a base de emmental processado. E aí começou realmente a grande história. Em 1909, este senhor Kraft, da companhia dos Estados Unidos, ele foi incorporado como uma companhia. E em 16, o senhor Kraft patentou a primeira produção de queijo, ou seja, e fez uma patente para produzir queijo processado à base de cheddar em latas, tá? E ele vendia esse queijo, ia com sua charrete, com cavalos, e etc., com seu cavalinho, chamava Paddy, ia vendendo queijo de porta em porta. De aí para frente, ele, aqui na Europa, veio aqui no sul da Alemanha, se abriram 3 fábricas de queijo ao redor dos anos 20, 3 fábricas de queijo processado. E em 44, o senhor Kraft, a companhia Kraft, patentou o equipamento para fazer fatias de queijo processado. E em 69, fatias de queijo processado empacotadas individualmente. Foi uma grande coisa. E essa é uma amostra da latinha, do queijo empacotado original em latinha daquela época. Tá? Ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para as tropas norte-americanas. Bom, essa é a história. Se a gente quer ver as operações básicas de fazer um queijo processado, bom, nós vamos ver o que vocês todos sabem. Tem aquela preparação
que é um negócio de batelada, né? Em um tacho, onde vocês vão a misturar, a pesar, a moer, etcétera, todos os componentes, adicionar o sais, fundente, água, etcétera. Essa é a parte de preparação que ainda é descontínua. Bom, e daí para frente começa um processo já que vai semi-contínuo a contínuo, onde se vai a aquecer aquela massa que você, aquele blend, aquela mistura que você acaba de fazer, a uma certa temperatura específica para o tipo de queijo processado que você queira fazer. Quer fazer um bloco, quer fazer fatias, ou queira fazer spreads, ou seja, queijos que são, que pode ser, como fala, espalmável, não, spreadable, né? Que podem espalhar com a mão, né? Quando untáveis. E se você quer continuar mais isso aqui, nós vamos ver o seguinte: quando você dá esse tratamento térmico, você muda já a estrutura daquele queijo, devido à sal fundente, etc, etc, e aquela estrutura é perdida e ela tem que ser recuperada. Agora imagine quando você passa de aquele tratamento térmico baixo, 70, 80 graus, etc, que é normal em todo tipo de queijo processado, 85, 90, e quer dar um tratamento HT. Dando o tratamento HT, vai lá para 135, 140, 45 graus por alguns segundos, tá? E então o que acontece? Sai uma massa fluida de queijo que parece um leite gordo, tá? Então, de aí, esse queijo fundido, ele é rapidamente esfriado e passa então a um tanque, para um tanque para fazer o que chama o creaming reaction, a reação de cremage do queijo, para recuperar a estrutura perdida devido ao tratamento térmico. Tá? Então, tudo isso aí você está fazendo, convertendo o gel inicial em uma forma de solução, para ter, no fim, um produto solidificado. Agora vamos ver os conceitos de temperatura de alta temperatura. Estou falando muito depressa, vocês estão entendendo bem? É preferível devagar? Tá tudo bem, professor. Tá ótimo, tranquilo. Tá bom. Obrigado. Bom, eu infelizmente perdi a palestra da Milena, porque eu acho que ela falou de tudo isso aqui que eu tenho anotado. O que é o processo de ultra high temperature, né? Ultra alta temperatura, acho que falam no Brasil, né? Bom, é tratamento térmico 120, 145 por segundo. E o que a gente quer é eliminar aqueles organismos, micro-organismos que produzem endoesporas, não é? E com isso, por poucos segundos de tratamento térmico, manter ou minimizar os danos químicos, mas maximizar os danos biológicos, microbiológicos feitos no produto. Então, isso se faz através do vapor, do aquecimento aplicado, né? Eu acho que ele explicou que era tratamento direto, infusão direta do vapor no queijo, na massa do queijo, no melt, né? Naquela massa fundida, ou indireto, que é um tratamento onde o queijo, aquela massa, ela não toca o vapor, é dividido por uma parede, seja de um raspador de superfície, um tubular ou um tocador de placa. Flash cooling, que é necessário porque quando você injeta vapor, que permite então aumentar a superfície de contato entre o produto e o meio que leva a temperatura quente, então você está incorporando água que vai condensar, que você calcula na sua fórmula inicial, mas que depois é retirada com esse flash cooling, que é uma câmara a vácuo, onde o queijo já aquecido é enviado, ele sofre uma queda de temperatura, o vapor, então vaporiza, não é? E daí já passa ao tanque de, uma vez e resfria, e daí já passa ao tanque de
cremagem, de formação de estrutura. O primeiro fabricante do equipamento UHT foi a PV, em 1953. A Tetra Pak também desenvolvia nessa época um sistema de UHT, mas eles se concentraram muito, primeiro foi na parte do empacotamento asséptico, né? E criaram um pacote em forma tetraédrica. Não sei se vocês chegaram a conhecer, eu acho que sim. Nos anos 70, 80, nós tínhamos no Brasil isso. Tá? Bom, o que a Tetra fez nos anos 60 foi combinar tratamento UHT e empacotamento asséptico, e com isso aí conseguiu, então, realmente um processamento asséptico completo, fechado. Né? Eu vou mencionar três grandes produtores de equipamento UHT para queijo processado aqui na Alemanha. Isso não significa que eu estou endossando alguém para que compre ou não compre, mas eu conheço bem todo esse aparelho, eles foram utilizados na minha vida activa. La companhia Stefan, la Carl Schnell e la Hochland Natec. Tá? Então, para visualizar rapidamente o processo de UHT, se vê aqui no lado direito, onde diz auger, aqui vem a massa do queijo já em temperatura 75, 80, 85 graus, entra esse holding tank, um tanque pulmão, um buffer tank, e daí vai passar então ao sistema de injeção de vapor. Aqui temos então os tubos de mantenimento da temperatura, entra no flash tank, onde vai ser esfriado. Você vê aqui a bomba de vácuo, coisa do calor, e daqui sai e é enviado através de filtro ao tanque de cremagem. E o que acontece nesse tanque com a estrutura do queijo é o que nós vamos ver hoje aqui. Então, eu não sei, mas eu acho que a Milena falou de tratamento direto e tratamento indireto, e se vem aqui simplesmente em duas cores, o direto e o indireto. Qual vocês acham que fazem menor dano físico-químico ao produto? O direto. Porque olha a área aqui embaixo de cada curva. Tá? Essa aqui é muito maior que essa aqui. E isso vai em direta correlação com o dano físico-químico que nós fazemos no sistema. E se queremos ver isso mais em mais detalhes, nós vemos aqui que temos uma curva de, como chama? Deixa eu quitar isso daqui. Nós temos um binômio de temperatura e tempo, mas que são linhas de efeitos iguais. Isso quer dizer, você vê isso aqui que estou marcando, isso significa o lugar, a área de HTST, ou seja, a pasteurização normal que nós aplicamos. Você vê aqui que dá 72, 73 graus nessa área e por uns 15 segundos até 20 segundos. Tá? Agora, se você pode mover sobre essa linha e aplicar essa combinação com essa temperatura cá embaixo, e vai ter o mesmo efeito. Por isso se chama linha do mesmo efeito. Qualquer produto aquecido aqui, ele não vai ser potencialmente tão seguro como um que foi pasteurizado, mas a pasteurização tem uma limitação na vida prateleira. Tá? Agora, se nós vemos a área da ultra alta temperatura, que é essa aqui, nós vamos ter produtos muito seguros com uma longa shelf life, vida prateleira, especialmente se você guarda eles em frio. E acá, a parte da esterilização, veja a quantidade de minutos que precisa, né? E a que temperatura para obter o efeito esterilizante realmente, né? Aqui se vê quando começa a mudança de cor, a perda de vitaminas, etc. Bom, eu acho que Milena também deveu ter falado disso, né?
Y yo estoy mostrando aquí es que nós temos sempre uma combinação em inactivação entre a temperatura e o tempo que nos vai permitir inactivar os micro-organismos que queremos inactivar utilizando o HT. E aqui a gente vê muito simples. A gente faz este aqui um gráfico sobre a resistência do Clostridium esporógenes em queijo processado, tá? Entre 120 e 140 graus. E o valor D, que é o tempo de redução decimal, que se precisa a certas temperaturas e a certas condições para reduzir o número de células ou de bactérias ou micro-organismos por um logaritmo, por factor 10. Tá? Ou seja, você está matando 90 ou 10% da população original é o que sobrevive. E você vê, por exemplo, aqui, se estamos a 130, você tem menos 1,5 logaritmo de D, a 2,5 é um ciclo logarítmico, não é? De 1,5 a 2,5. Ou seja, isso aqui, você vê que eu vou de 130 a 140, né? Foi um ciclo logarítmico que eu reduzi. Desculpe. E isso equivale a um valor de Z que se calcula como a pendiente desse gráfico, dessa curva, e que tem um valor equivalente a 10,55. Isso significa que cada vez que eu levo em 10,55, eu vou modificar o valor de D em um ciclo logarítmico. Em microbiologia usam o conceito de 12 vezes D para ter certeza absoluta que não sobrou nenhum Clostridium botulinum aí que possa formar uma espora, etc. E a toxina tão horrorosa que ele produz. Aqui já de uma forma com cara de equipamento que usa a indústria, tirei da página da Stefan, da internet, que tudo que a gente estava falando até agora tem aquele tacho, vamos falar assim, onde você colocou todos os ingredientes que você tinha moído, misturado, etc. E aqui já fez a pré-fusão do trem, toda a mistura, as temperaturas de 70, 75, 65, 80, 85 graus, e daqui vai passar, do tanque do tacho esse, ela vai passar a esse buffer tank, esse tanque pulmão. Do tanque pulmão, ele passa ao sistema UHT, onde ele vai receber por uma segunda linha de vapor de aquecimento, ele vai receber então a quantidade de vapor necessária para elevar a temperatura até 145 graus, por exemplo, e por segundos eliminar então os patógenos que estão aí, aqueles que produzem endospora. Uma vez que foi feito isso aqui mesmo nessa unidade, tem o flash tank, que vai então a fazer o resfriamento do produto, e uma vez resfriado, ele passa a esse próximo tanque aqui, que é o tanque onde realmente então ocorre a formação da estrutura, a reestruturação do queijo, que agora tem uma forma líquida aqui. Uma vez que isso é terminado, então o produto pode passar a linha de vazamento e empacotamento e armazenagem. Tem outros sistemas, tem o sistema Rotatherm, eu acho que eu tenho ele na próxima slide, que é esse Natec, esses são equipamentos, a Natec aqui do sul da Alemanha, a Carl Schnell aqui da Alemanha e a Goldbeck, que trabalha junto com a Natec. Esse foi uma invenção, não lembro, acho que neozelandesa ou australiana, um dos dois, mas ele trabalha em combinado com a Hochland Natec, daqui da Alemanha. São os melhores equipamentos que tem no mercado para mim. Você pode ver na internet, sem que isso queira dizer, eu estou falando para vocês, comprem esse ou aquele equipamento. Tá? Bom, mas uma vez que você tem sua equipe e querem fazer tudo, você vê o resultado do que vocês fizeram, vendo se fizeram uma boa emulsão ou uma emulsão que não é nada boa, como essa que mostra a fotografia de esquerda.
Então, nós vamos ver o seguinte. Como é que se chega a essa emulsão? Então, vamos ver o que fazem esses sais fundentes. Você tem naquele estágio inicial, os sais, a mistura de sais fundentes, que são sais que levam sódio, e tem aquela mistura de queijo com caseína intacta, semi-intacta, degradada, proteolizada, etc. Né? E eles têm, todos esses queijos têm um paracaseinato de cálcio. Né? Então, se mistura isso com água e com manteiga, com a gordura do leite. Então, o que vai acontecer? Se vai dar um tratamento termomecânico que ele vai a ocasionar que os sais fundentes façam a troca iônica, tirando o cálcio do complexo de caseína e deixando ao paracaseinato de cálcio em uma nova forma de paracaseinato de sódio. E, ao mesmo tempo, que começa a dispersar a gordura do leite, do queijo. Nós continuamos aplicando a tratamento termomecânico e o que acontece? Com a retirada do cálcio da molécula de paracaseína, ela vai ganhar uma carga negativa muito forte que vai ajudar a uma repulsão entre elas, a uma melhor hidratação entre elas, a uma melhor absorção de água e com isso vai ter solubilização de cálcio fosfato, se vai fazendo um processo que a gente chama de peptidização, tá? E simultaneamente essa caseína hidratada, então ela pode migrar para a interface, ela então realmente um agente emulsificante, ela vai para a interface entre a água e o glóbulo de gordura, que por sua vez, devido ao tratamento termomecânico, especialmente mecânico, cisalhamento, ela foi reduzida em tamanho. O glóbulo de gordura vai sendo reduzido em tamanho e com isso o que acontece? A sua superfície vai aumentando e aí facilita, aumenta a superfície para que a caseína se adsorba nessa superfície. E uma vez completada a emulsão, você já então termina no queijo processado, tá? Que então está emulsificado e que vai precisar depois um tratamento de agitação termomecânico para dar o ponto final de textura que você quer nesse produto, ou de estrutura. Criar a estrutura que você quer para obter a textura desejada. Então, você vê que isso aí, a viscosidade de um queijo processado depende, em primeira linha, muito do que? Da quantidade de caseína que eu tenho no meu sistema. Por isso que a gente fala muito de proteína queijo novo, queijo velho, hacer a mistura correta, né? E se vem aqui simplesmente este gráfico de shear stress contra shear rate, né? Se vê como essa viscosidade aqui, né? Aumenta à medida que se vai aumentando a concentração de caseína. E por outro lado, como essa viscosidade aumenta também, se você vai aumentando, no caso aqui foi um sal à base de fosfato, o percentagem desse fosfato em 12% de caseína que tinha esse melt, esse blend feito. Vocês estão vendo também como aumenta isso aí. Ou seja, o teor de caseína, ou a quantidade de sal fundente, o tipo de sal fundente, etc., etc., ela vai modificar essa textura. Por quê? Porque vai modificar a viscosidade do seu produto. Então, mas não é somente o sal fundente que vai modificar a viscosidade, mas também a interação entre o equipamento que você está usando e o sal fundente que está usando. Aqui você vê, por exemplo, no gráfico aqui de esquerda, 55 graus, nós temos que é um tacho, vamos falar assim, tipo Stefan tacho, de fusão, e acá é aquecimento, e aqui o sistema UHT. E você vê aqui tem fosfato, monofosfato a tetrafosfato.
E se ven como a 55 graus a viscosidade muda dependendo do tipo de sulfato e do equipamento que eu estou utilizando. E também, se você observa uma mudança a 65 graus, você vê também como muda tudo. O UHT, esse tem esse aquecimento é muito rápido e a viscosidade ainda aumenta, porque as moléculas elas precisam um tempo de relaxação para poder atingir um equilíbrio. Tá? Então, certamente, precisaria outro tipo aqui de sal fundente para você atingir a viscosidade que você, ou não, que você almeja ter. Então, vamos ver como é essa curva no seu processo de produção. Tá? Essa curva, vamos mostrar de experimentos feitos em laboratório. A gente tem aqui o tanque de cremagem do produto quente a 85, 80, 85, alguns até 90 graus. E essa é uma curva típica que tem uma subida ainda muito grande. Parece o que acontece com algo que nos perturba no mundo inteiro atualmente. Tem uma lag phase, porque ela ainda não começa, fica aí demorando. Depois uma log phase, onde aumenta exponencialmente. Tem um platô, que é o que a gente quer alcançar com o maldito coronavírus. Vocês estão vendo? Isso que a gente quer alcançar. E depois, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele continuou subindo, porque era ainda muito virulento por causa do experimento que estava sendo feito. Mas, normalmente, essa curva aqui, depois de ter subido, ou nem todos os queijos processados mostram uma segunda subida, uma segunda fase exponencial, sino que começam a decair. A curva começa a cair. Por quê? Porque se está dando um cisalhamento nesse tanque. Tá? E está chegando a um momento em que vai induzir, devido ao fluxo que tem aí dentro, uma fragmentação da estrutura que você já formou. E o queijo, então, ele pode ficar, no fim, se é sobrecremado, ele pode chegar a ser arenoso, pode mostrar oilinol, separação de fase, etc. E tem um modelo aqui que eu acho muito bonito, que é muito explicativo, achei muito legal. Você vê no início o seu queijo, se adicionou sal fundente, você vê a dispersão da caseína, depois como com a curva de cremado se forma a reticulação da nova estrutura, que ela adota uma elongação, uma certa posição espacial que permite então ela se hidratar melhor. E se você continua agitando e dando cisalhamento aqui, você vai quebrar isso aqui, forma essa subunidade e a estrutura começa a perder-se e com isso a textura do produto. É um exemplo muito bem feito no ano 2003 por Sinkir Liu, lá na Nova Zelândia. Então, agora que vocês verem a curva do crime, nós vamos ver quais são os fatores de tantos. Eu escolhi alguns. De todo esse monte de fatores que tem aí, quais deles nós vamos mostrar de que eles afetam a sua curva de cremagem, ou seja, a sua viscosidade, e com isso a estrutura que você está formando e a textura do produto final. Tá? Nós vamos ver alguns deles. Temos, já se falou disso inicialmente quando se faz o blend dos queijos, o que vocês lembram sempre, que falam sempre os professores de queijos, é que você tem a sua caseína, a sua proteína total, e a sua caseína que vai sendo então cortada em subfrações, e você tem então o que chama desse análise dessas subfrações, tem a largura da proteólise e a quantidade que tem intacta e a profundidade da proteólise. Essa extensão da proteólise, essa é determinada muito facilmente, igual que a
a profundidade, né? Que é onde se geram aqueles compostos de sabor e aroma, que o queijeiro tem que saber misturar na fórmula inicial, tá? Um negócio que é muito importante é que quando o queijo é feito, ele, dependendo de umidade, pH, etc., ele vai manter uma certa quantidade, tá, de cálcio, tá, na massa desengordurada do queijo e o pH final daquele queijo. Você vê a quantidade de cálcio. E por que eu mostro isso aí? Porque é o sal fundente que tem que tirar esse cálcio para amolecer aqueles queijos. E vejam, então, aqui os pontos de amolecimento de queijo. Vem aqueles queijos que têm muito cálcio, como um Sprints, Emmentaler, um Gruyère ou um Cheddar, né? Que eles precisam muito mais temperatura, especialmente esses três suíços, né? Para poder serem fundidos, né? E para cá abaixo tem um Freiburger, Baccarat, Raclette, etc., Saint-Paulin, né? Que eles não precisam tanta temperatura para ser fundido. Isso em dependência do que? Do cálcio do queijo e da carne. Por quê? Porque o cálcio ele faz sempre ligações entre as caseínas, né? Por isso aumenta o ponto de amolecimento, de softening. Bom, então, um negócio que todo queijeiro em queijo processado sabe é que ele diz que ele tem que colocar uma isca, uma certa quantidade de rework do queijo do dia anterior, de uma semana ou de 10 dias. Tem diferentes motivos para usar queijo do dia anterior ao queijo de 2 dias, ou 5 dias, ou 10 dias. Tem uma ciência detrás de tudo isso aí. Vocês que acham que é o que ele faz? E quando você adiciona um pouco daquele rework a seu tanque de fabricação, vejam o que acontece. Essa é a curva de viscosidade que se obtém sem ter utilizado, sem ter adicionado rework, ou se adicionou 5%, 10%. Você vê que em muito menos tempo a viscosidade aumentou em relação a um que não leva rework. Tá? Por outro lado, aqui de um trabalho, isso é feito recente, em 18, eu participei desse trabalho aqui em cima, aqui em 18 não, isso é feito na Polônia, na República Tcheca, adição de diferentes quantidades de sais fundentes, de rework, e que acontece com o módulo complexo que caracteriza a carácter viscoelástico, a somatória dos módulos elásticos e acuoso que tem um queijo, né? A viscoelasticidade do queijo como somatória dos dois módulos, o módulo G complexo, como ele vai mudando com os dias de armazenamento do produto. Então, vocês, quando fazem os queijos, têm que saber onde vocês estão nessa linha também, porque se você quer que seu produto ele se mantenha dentro de certa, que ele não mude muito, né? Vem aqui também o que acontece com o tamanho do glóbulo de gordura. Ele vai diminuindo se você não tem ou se você adiciona 10, 15% de rework, tá? Você vê, ele diminui. Sim. Só para avisar a questão do tempo, se eu já puder ir caminhando para o final, a gente já está com o tempo no limite. Desculpe interrompê-lo. Não, beleza, obrigado. Então, vamos ter que dar um pulo aqui e mostrar em 2 minutos isso aqui, Ítalo. Você vê gordura, presença de gordura, mais gordura, melhora a curva. Homogeniza, melhora a curva. Por quê? Por isso, o glóbulo de gordura diminui em tamanho. Se ele diminui em tamanho, o que acontece? Aumenta a área interfacial. Com isso aí melhora a dissorção da proteína, melhora a emulsificação do produto. Né? Se aumenta a proteína, vejam o que acontece aqui também, aumenta a viscosidade. Já isso lo tínhamos visto. O efeito do pH também está aqui refletido.
Tá? Ou seja, aqui mostra, se você pegar 5,2, veja a agregação que tem aí, que são o queijo arenoso. A pegar 5,7, veja a completa diferente estrutura que se foi formada. Né? E aqui estamos, então, uma linha, sumarizei a maioria das coisas que eu falei aqui rapidamente, que vocês poderão depois ler com calma. Bom, com isso aí, concluo aqui a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Tá. professor.